espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, começar o nosso dia com a leitura do Evangelho, a prece e darmos continuidade ao Livro dos Espíritos. Esquecimento do passado. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Nesta manhã, estudaremos o Livro dos Espíritos. Nos ajude, nos envolva, permita que os nossos benfeitores, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, nos inspire e proteja. Então, em nome do altivo, em nome desses espíritos amigos que nos sustentam aqui em nossa casa de amor, eu, em nome de Eurípides Barçanufo, o nosso patrono, mas que seja sobretudo em nome do amor, do nosso amor Lourdinha e do amor de Deus, nosso Pai, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. 525, não é isso? Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? O que você acha, Sandra? Não, a Sandra lá atrás. A Carmen sabe, a Sandra. Sandra, os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Sim, claro que sim. Nós não vimos que eles nos influenciam? Então, também exerce influência nos acontecimentos da vida. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Certamente, visto que vos aconselham, que te aconselham. Subpergunta A. Exerce essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem, isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Claro que sim, né? Eles agem sempre dentro da lei de Deus. Sim, mas nunca foge às leis da natureza. Lei da natureza é lei de Deus. Eles agem, eles influenciam em nossas vidas. Ele vai dar o exemplo aqui da escada. Ele pode nos influenciar quantas vezes? Nos dirigindo para um determinado lugar, ou nos afastando daquele lugar,
ou colocando pessoas no nosso caminho para nos ajudar, o tempo todo. Eu vim de casa para cá e eu vim pensando assim, poxa, tem espírito aqui ao longo dessa avenida, Avenida das Américas, uma avenida importante, movimentada. Então você vê, aquilo ali, isso na verdade é um ponto estudado nas aulas passadas, retrasada, das ocupações dos espíritos. Então a gente tem tanta ocupação que a gente não imagina. Então, nos becos, nas avenidas, nas ruas, tem espíritos responsáveis por aqueles setores. Eles estão ali. Ninguém sabe disso, né? Quer dizer, ninguém sabe, a maioria nem se dá conta. Quando eu vou fazer uma viagem qualquer e eu preciso sair, isso é raro, eu peço a Deus por esses espíritos, eu peço a eles que me ajudem, para que nada que não esteja na lei venha acontecer. A gente pede proteção. Eles têm os grupos. O André Luiz fala disso, fala de um carroceiro, né? É a ocupação do espírito, né? Mas uma coisa está ligada à outra. Que o burro deu um coice no carroceiro, quase morreu o cara, ficou lá no chão, ferido, quase morreu. Aí o responsável, não por aquele setor, o responsável geral daquela região, foi ao responsável daquele setor e perguntou, vem cá, o que foi que aconteceu? Por que isso aconteceu? Você estava aqui? E o espírito disse assim, olha, eu estava, porém ele escoiceou tanto, ele bateu tanto no pobre Moá, bateu tanto, que o cavalo perdeu a paciência, deu um coice nele. Eu não pude fazer nada. Mas ali estava uma pessoa, um espírito, tomando conta daquele setor ali. Tudo para que a gente tenha uma vida com o menos problema possível. É porque nós é que somos o problema, né? Nós é que somos o problema. Então você levanta, você precisa fazer a prece. Precisa. Então que venha pela rua andando. Meu Deus, me ajude nesse percurso, que eu possa chegar em paz no meu destino, que nenhum mal me aconteça. Enfim, a gente pede ajuda. Então eles influenciam muito em nosso destino, em nossas vidas, estão sempre prontos a nos ajudar. A gente aqui não dá devida atenção. Ontem eu vi não sei onde é que foi não, tinha umas vacas passando na rua, já que eu falei do burro, vou falar da vaca. Uma senhora, os bois estavam indo, estavam caminhando, ela deu uma varada no boi, no lombo do boi, que o boi se enfesou, foi atrás dela, jogou ela para o alto, ela correu, jogou de novo, ia passando uma outra pessoa, ele foi em cima da pessoa, o boi ficou chateado, ficou aborrecido. Ele deve ter pensado, né? Por que me bateu? Porque eu estou caminhando, eu não fiz nada demais. Mas é um boi, não passa de um boi. Então a gente tem que respeitar os animais, né? Mas eles estão por toda parte. Tem uma observação aqui e depois a gente vai em alguns exemplos. Eu acho que é a próxima questão. Imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar através dos fenômenos extraordinários. Gostaríamos de que viessem em nosso auxílio por meio de milagres e os idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é absolutamente dessa forma. Eles, porque a intervenção... Olha, esse óculos eu tenho que ir de novo. Vou iniciar. Imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar
através dos fenômenos extraordinários. Gostaríamos de que viesse em nosso auxílio, por meio de milagres, e os idealizamos, sempre armados de uma varinha mágica. Não é absolutamente dessa forma. Eis porque a intervenção deles nos parece oculta, e o que se faz com o concurso deles nos parece muito natural. Assim, por exemplo, provocarão o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirarão a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamarão sua atenção para certo ponto, se isso levar ao resultado que desejam obter, de tal maneira que o homem, acreditando seguir apenas seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então eles agem, hoje os espíritos agiram em nossa vida, desde que acordamos. Você pode nem ter se ligado nisso, você pode nem ter feito uma prece, mas eles te ajudaram. Todos nós temos espíritos familiares que nos amam. Todos nós temos espíritos protetores que nos amam. O anjo da guarda. E nos inspira, nos ajuda. Tem estudo lá de manhã, vamos embora para o centro. E no percurso da nossa casa até aqui, passamos por vários pontos que tinham espíritos trabalhando para que as coisas fluam. Eles não querem o nosso prejuízo, são trabalhadores, são milhares de ocupações, está escrito aqui, nós passamos lá atrás, milhares de ocupações, que a gente não faz nem ideia, Um dia desse aí, vai ter a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, nós também já estudamos, não, é lá na frente, mas eu posso falar alguma coisa antes de chegar lá. O outro prefeito, ele sempre consultava lá o cacique cobra coral, lembra? Para pedir para não chover. O que o cacique fazia? Ele conversava com os espíritos. Tem os espíritos que atuam nos fenômenos da natureza. É o próximo ponto aqui, lá para frente. Então eles têm ocupações que não imaginamos. E influenciam em nossas vidas. É o que Kardec colocou, a gente quer uma coisa retumbante, que o espírito apareça, mostre e aponte, vai por ali, ou com uma vara mágica para resolver o nosso problema. E não é assim, eles atuam de maneira oculta em nossos pensamentos, como ele colocou também, provocam encontros, leva uma pessoa para um lugar, outra para aquele mesmo lugar, e as pessoas acham que se encontraram fortuitamente, não foi. Eu já contei aqui, foi assim que eu encontrei a Lourdinha. Sai de um ponto para outro, ela de outro para aquele, né? Tudo, a meu ver, na época, fortuitamente, coincidentemente, mas não teve nenhuma coincidência. Alguma pergunta? Faz. Então a Carmen está colocando que em planetas mais adiantados essa influência é menor. Lá a ocupação lá é diferente. Em Júpiter, por exemplo, a ocupação é diferente da daqui. Estavam lá, Iriné?
Tá. Então, são outras ocupações, mas eles têm uma elevação maior, eles têm uma capacidade diferente da nossa. Aqui não tem como não ter. Planeta como a Terra, a influência é muito grande. A influência é muito grande, eles têm diversas ocupações. Agora, em mundos superiores, a ocupação é diferente, com certeza. São eles que vêm aqui nos ajudar. Né? Eles é que vêm aqui nos ajudar. Então vamos lá. 526. Tendo uma ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos, visando fazer com que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer, sobe numa escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar-se para que o destino desse homem se cumprisse? Olha a resposta que ele vai dar. Depois ele vai fazer uma pergunta semelhante. Um raio vai cair naquela árvore ali. O homem está embaixo da árvore. O princípio é o mesmo. O raio vai, cai na árvore e mata o homem. Foram os espíritos que jogaram o raio na árvore? Então vamos lá. É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir em dado momento um acontecimento inesperado e contrário às leis É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir em dado momento um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Então, tudo está dentro da lei da natureza, tudo. A chuva não vai chover ao contrário, de baixo para cima, ela tem que vir das nuvens. No exemplo que citas, a escada se partiu porque estava podre e não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se tivesse no destino de tal homem perecer daquela maneira, eles lhe inspirariam a ideia de subir naquela escada, que deveria quebrar-se sob o seu peso, e sua morte aconteceria por um efeito natural, e sem que fosse necessário fazer um milagre para isso. Entenderam? Então, a escada estava podre, você não tinha nada que subir na escada. Mas, olha, você tem que morrer de forma violenta, está lá, você programou isso, um acidente, está na época, pode ser hoje, pode ser amanhã, podia ser ontem, o mês passado, pode ser o mês que vem, em torno de. Aí, você quer subir na escada. Eu estou lembrando da escada que eu subi ali, a escada balançava pra caramba. Eu não subo mais em escada nem de um degrau. Aí você vai, vou subir, o Espírito vai lá, sobe na escada. Está na tua hora de vir para cá. Te inspira. Você, eu vou ali rapidinho, a escada quebra. Ele agiu fora da lei da natureza? Foi ele que cerrou o degrau da escada? Não. A escada não ia te aguentar, a escada estava podre, ele sabia disso. E inspirou você a subir. E você caiu. E morreu. Então a gente tem que ser prudente, né? Quando eu subi lá atrás e caí, eu fui imprudente. E não era hora de eu morrer também. Não era hora de eu morrer. Não é? Vamos lá. Olha, aí Kardec faz uma outra pergunta. Tomemos um outro exemplo, em que o estado natural da matéria não apareça. Um homem deve perecer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio cai e o mata.
Coube aos espíritos provocar o raio e dirigir para ele? Kardec fazia umas perguntas bem interessantes, né? Olha o que os espíritos dizem. Ainda é a mesma coisa. O raio caiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza, que assim fosse. Ele não foi dirigido para aquela árvore porque o homem se achasse debaixo dela, mas o homem foi inspirado a ideia de refugiar-se sob uma árvore, sobre qual o raio deveria cair, pois a árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Vocês já viram um raio caindo numa árvore? De vez em quando aparece, né? Eu vi essa semana uma árvore alta, acho que era um pinheiro. O raio partiu a árvore no meio, um estrondo. Caiu, não tinha ninguém ali embaixo. Vamos supor que a Carmen estivesse passando por ali. Está nos desígnios da Carmen morrer fulminada. Ela podia morrer fulminada metendo o dedo na rede elétrica, na casa dela, desencapou um fio, ela tomou um choque. Poderia. Porque está no destino dela, isso foi previsto. Aí o que o espírito vai fazer? Poxa, está chovendo, olha a trovoada. Espera um pouquinho debaixo daquela árvore ali, vamos, eu vou ficar contigo. Aí a Carmen vai, Carmen bobinha vai. Aí o raio, pum, o raio já ia cair ali. Aí o raio cai e a Carmen morre fulminada. Não foi o espírito que jogou o raio naquela árvore, já ia cair mesmo. Foi só botar a Carmen ali debaixo da árvore. Agiu fora da lei da natureza? Não. Agiu dentro da lei da natureza. Tem casos que a pessoa toma até uma descarga elétrica e não morre, toma só um choquinho, né? Toma um choque. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Hein? A próxima pergunta? Vamos ver aqui. Um homem mal intencionado. Antes dessa pergunta, eu pedi o pessoal da Rio Luz para ver ali a luz aí da frente, pedindo uma porção de vezes e eles não nos atendem. Aí conversei com um que trabalha na Rio Luz. Vai perguntar? Aí ele disse, não, porque os caminhões estão parados, porque um caminhão quebrou e morreu uma pessoa. O senhor não viu não na televisão? Eu falei, não, eu não vejo televisão. Ele contou que ele subiu, o caminhão subiu aquele guindaste, né, para mexer no poste, e aquilo quebrou. Quebrou, o cara caiu e morreu. Vem cá, vamos trazer aqui para o Livro dos Espíritos. Aí vamos processar, a família vai processar a empresa, tirar a empresa, tudo bem. Foram negligentes, certo? Não fizeram a manutenção que deveria ser feita. É a nossa análise aqui. A nossa análise, não fizeram a proteção. Mas o camarada tinha que perecer de uma morte violenta, caindo do mais alto. E os espíritos, vai você, está na tua vez. Vai você. Entra. Eles foram. Ele foi. Pum, caiu, morreu. Na lei de Deus está tudo certo. A lei dos homens é outra coisa. Se aproveitou da negligência de alguém. Uma vez eu trabalhava com salvamento e resgate. E estava de alerta. Estava lá de serviço de alerta. Estava no meu setor de trabalho, mas qualquer acidente aeronáutico, qualquer problema, eles nos acionavam. 5 minutos, né, a gente chegava lá. E nós fomos acionados. Chegamos lá, o helicóptero já estava girando e
helicóptero não decolava sem a equipe de resgate. A gente fazia parte da tripulação. E o piloto disse o seguinte: nós só vamos ali na Marambaia. Era um voo curto, um voo de 10 minutos, 10, 12 minutos. Nós vamos ali pegar um militar que se acidentou e vamos trazer para o hospital. Eu já chamei o enfermeiro, está indo aqui o enfermeiro e a gente vai lá e vamos e voltamos rápido. Vocês não precisam ir não. Olha, o helicóptero não decolava sem a gente, mas o piloto falou para ficar. Tá bom, voltamos. Daqui a pouco, 10 minutos depois, toca o alerta de novo. Era um outro helicóptero. Aquele helicóptero caiu. Caiu. Bateu, explodiu. Morreu todo mundo. De manhã eu tinha visto o piloto no banco. O banco era dentro do trabalho lá. Falei com ele e tal. Um garoto novo. Descontou o piloto, o mecânico, o enfermeiro. Acho que tinha uma outra pessoa lá. Todo mundo. Morreram 4. Era para eu ir? Não. Não era. Naquele momento, o anjo da guarda, os protetores, não está na tua vez. Não está na tua hora. Vocês já viram que tem gente que perde o voo, briga porque perdeu o voo, daqui a pouco o avião cai? Tem gente que é substituído na hora, bota lá que a pessoa quer ir porque quer, tem um acidente. Ou a pessoa perde o voo, fica no trânsito, fica presa, fica danada da vida, ó, já era, só no outro. Quando viu, todo acidente aeronáutico tem isso, né? Sempre aparece alguém que tinha que embarcar, não embarcou, alguém que... É assim que acontece. Hã? Chegou atrasado por causa do trânsito. Então, o espírito lá deu uma pane no... Não, ele não deu pane. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Deus sabe o que vai acontecer, eles já previam isso, ó, vai ter um acidente grave. Está na hora desse pessoal vir para cá. E vai um Newton lá, não, você não está na hora ainda não, fica aí. Aí foi quem tinha que ir. Eles agiram fora da lei da natureza? Não. Mas inspirou lá o responsável, que era o piloto, dizer, não, a equipe não precisa ir. A equipe do resgate não precisa ir, porque é rápido, a gente só vai ali e volta. Fala. Eu acho, isso é pergunta de prova, né? Se ela pergunta, o guia que sabe disso, que sabe. O que ele está perguntando? Tem uma pessoa que diz que, mas eu vou. Mas não é para você ir, mas eu quero ir. Se ela teima para ir, é porque está na hora dela ir. Se morrer, é porque estava na hora de ir. Pois é, porque estava na hora. Você já ouviu falar, não sei se já aconteceu com vocês, já ouvi falar várias vezes. Hoje eu não pego mais ônibus, né? Antigamente só andava de ônibus. Hoje todo mundo tem carro, até eu tenho carro, né? Já anda de carro, vai ali para cá. Mas ônibus cheio, quantas vezes já ouvi dizer a pessoa falar para mim? Eu escutei aquela voz, levanta e salta, levanta e salta. Mas a pessoa, não vou saltar ali, não salta do ônibus, o ônibus é assaltado e ela dança. Quantas vezes eu já ouvi também a pessoa descer do ônibus e lá na frente o ônibus ser assaltado ou ter um acidente qualquer? Não já ouviu isso? Fala. Está vendo? É a intuição, é o guia intuindo, desce do ônibus, desce no... Fala, Eliné.
Pois é. São os avisos, são os avisos. Vai acontecer alguma coisa, não é para eu passar por aquela situação e eles nos livram. E você não dá nem conta disso, porque eles atuam no nosso pensamento. É uma manifestação oculta. Então tem dois tipos de manifestação dos espíritos: a ostensiva e a oculta. Essa é uma manifestação oculta. Entenderam? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Um homem, a 528, mal intencionado, dispara contra alguém um projétil que passa de raspão e não o atinge. Um espírito bondoso pode tê-lo desviado? Olha que pergunta, hein? O Trump levou um tiro na orelha, né? Agora está bem pertinente aqui o assunto, né? O que aconteceu ali? Um espírito desviou o projétil, como a gente fala aqui no linguajar aí do populacho, a bala, né? Não é bala, mas desviou a bala, para vocês entenderem. Vamos ver aqui a resposta dos espíritos, vamos analisar. Ó. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, pois uma vez disparado, o projétil segue a trajetória que deva percorrer. E aquilo foi mostrado várias vezes, né, que a gente não vê mais televisão, só vê internet. Na hora que ele virou para falar, o cara tirou. Fração de segundos, de milésimo de segundo, foi de mexer e passou, só levou um pedacinho da orelha. E se... Hã? É o que eu estou falando, é o que eu estou dando exemplo. O candidato lá, Donald Trump. Não foi isso que aconteceu? Se fosse para ele morrer daquele jeito, como morreu o presidente Kennedy, foi certeiro. Os espíritos sabiam que aquilo ia acontecer? Sabiam. Deixou que acontecesse? Deixaram acontecer porque deixou acontecer porque estava escrito, estava previsto. No caso do Trump, não estava. Que situação, né? Já que a gente falou de presidente, o ex-presidente da República tomou lá uma facada. Era para ele morrer? Não. Se fosse, teria morrido. Mas era para ele passar por aquela situação. Está com problema até hoje. Né? Então, o que aconteceu ali para não ser fatal? Teve a ação dos espíritos? Com certeza. Com certeza. Por isso que a gente não... são milhares as ocupações deles. São milhares de ocupações que a gente não faz nem ideia. Ó, o que eu disse agora, nas estradas, pontos de socorro nas estradas, muita gente não faz ideia disso. Que tem. E tem. Você não vai sozinho daqui para um lugar distante. Vai. Tem espírito ali. Tem espírito protetor para todo mundo. Motorista de ônibus. Eu acho que motorista de ônibus tem que ter proteção mesmo. O anjo da guarda do motorista tem que ser bom. Porque ele leva um montão. Transporta um monte de gente. Então ele tem que estar calmo. Fora os desavisados que provocam, né? Às vezes uma jornada de trabalho um pouco maior que ele cansa, aí está a gente ali, os bonecos estão ali dentro, ele está sendo o responsável.
por transportar todo mundo. Cada um de nós também nós temos os nossos protetores. Ele tem que ter proteção. Ele tem que ter proteção. Senão, vai todo mundo em hora errada para o outro lado. Estão entendendo isso? Deixa eu ver lá, se eles continuarem, a gente pede para parar. Então, eles têm ação sobre os fenômenos da natureza. Vamos lá. Até a minha cabeça aqui desviou. Que se deve pensar das balas encantadas de que tratam algumas lendas e que fatalmente atingem um objetivo? Parece que ele escreveu isso aqui tudo ontem, né? Porque ele está falando do que aconteceu lá nos Estados Unidos, está falando do que acontece aqui na linha amarela de vez em quando, bala perdida, bala encantada é bala perdida. Tinha um desenho que eu gostava, tinha o Blablau e tinha aquele coelho ricochete, né? Do meu tempo, tu está ficando velha, Carmen. E o coelho ricochete, ele dava um tiro e a bala, né, como a gente está falando aqui, né, entre aspas, ela fazia curva, ela batia na porta, aí abria a porta e ela explodia. Então, você também viu lá o coelho ricochete, hein? Viu, que eu sei que viu, não adianta dizer que não. Então, era uma bala encantada, vamos dizer assim, né, que ia atrás. Então ele está perguntando aqui, traduzindo para os bala perdida, existe bala perdida? Olha aqui, que se deve pensar das balas encantadas de que tratam algumas lendas e que fatalmente atingem um objetivo? Como era lá do coelho ricochete? Resposta: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. É óbvio que não tem bala encantada. E a gente já viu ali que com uma vez o tiro sendo dado, o projétil segue o seu caminho. Ele não vai se desviar. Ninguém vai desviar dele. Ele vai seguir o caminho. Sob pergunta A: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que desejam o contrário? Olha a tua pergunta aí, Irineia. Olha aí, a pergunta que você fez está aí. Mas vamos voltar a 529, a bala perdida. Não tem bala encantada, não tem bala perdida. Tem bala achada. Tem bala achada. Você vai passar por aquele lugar e você vai ser atingido. Olha, uma amiga nossa, lá do centro, lá do CELD, a Graça, o nome dela era Graça Helder, a esposa do Helder, um amigo nosso. Eles foram levar a filha numa festa. Estava com a filha, estava o marido, o Helder, a esposa e a filha no carro. E estavam conversando, passando pela linha amarela. De repente, ele contou, ela se virou assim de lado e caiu no colo dele. Estava no banco da frente. E quando ele olhou, o que foi, Graça? O que foi? Ela estava toda ensanguentada. Foi direto para o hospital e lá ela desencarnou. O interessante é que nós estávamos estudando exatamente essas questões para um encontro de carnaval, os 3 dias de carnaval. E ela falou tanto sobre isso. Ela: não entendo, como é que pode isso acontecer? Eu não entendo essa questão de bala perdida, bala encantada. Isso não pode acontecer. Que surgiu a questão da bala perdida, que isso já tem há muito tempo, e ela não entendia. E falou, e reclamou, e não conseguia compreender. E
Semanas depois, ela é atingida por uma bala perdida. Semanas depois. Então, olha só, ela passou exatamente no momento em que o projétil estava circulando sobre a linha amarela. Atingiu a cabeça. Morreu. Como essas perguntas, essas questões são pertinentes? Como elas respondem os nossos questionamentos? Alguma pergunta? Então, Irineia mora ali num lugar bom para chuchu. Tem tiroteio quase todo dia, né? Daqui a gente escuta o tiroteio lá, quase todo dia. Irineia não levou um tiro ainda. Sandra também mora lá. Alguém lá, você também, né? Galera boa lá. Alguém tomou algum tiro lá, levou algum tiro? Assim, sem estar em casa, dentro de casa, sem estar na rua? Teve gente que morreu com bala perdida? Ela tomou um tiro na perna, tudo bem, não pereceu. Ali está nas provas, né? Na escolha das provas. Então, não é para vocês perecerem. Tem tiro ali. Tem tiro. 530. Subpergunta A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que desejam o contrário? Olha aí, Liné, essa que é a tua pergunta. Não, eu não quero, ou eu quero. Então, eles podem ser contrariados? Resposta: o que Deus quer deve ser feito. Se houver demora ou impedimento, é pela sua vontade que acontece. Tudo é pela vontade de Deus. Se tiver que entrar e dar ruim, é porque estava previsto. 530. Por isso que a gente tem que mais um fator a favor de que a gente tem que orar, sim. Tem que orar todos os dias. Vai que você sai de casa e recebe aí uma bala perdida. Como é que você vai se ver no mundo espiritual? Exatamente. Isso aí. Você está entendendo então. 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem nesses aborrecimentos, que representam para vós provas, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que não tem êxito. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções, de que sois vós mesmos os primeiros artesãos. Pela vossa irreflexão, pois acredite que se tua louça se quebra, é muito mais por inabilidade tua do que por culpa dos espíritos. É uma outra coisa, você tudo quer botar culpa no espírito.
Ah, pois é, foi o obsessor que quebrou o prato, que quebrou o copo. Não, você que foi desatento. Você tem que analisar. A cortina mexe, e tem espírito ali na cozinha. Não, a janela está aberta, o vento está entrando, não tem nada de espírito. Agora, eles podem pregar alguma peça? Podem. Pode sumir com um objeto teu? Pode. Pode. Você já é desatenta, já larga tudo que quanto é lugar, está cheio de energia, não quer nada com o trabalho do bem. Ele pode pegar uma chave e esconder. Pode. Isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes é a nossa desatenção. A gente larga as coisas em qualquer lugar, de qualquer maneira. Sobre pergunta A, para a gente terminar. 15h31 a gente começa semana que vem, continua semana que vem. Já deu 1 hora quase de estudo. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia. Olha aí, as pequenas peças aplicadas. É aqui que eu me adiantei. Mas ele ataca qualquer pessoa por malícia ou eles só vão em cima daqueles que eles têm uma animosidade pessoal, problema pessoal? Resposta: por uma e outra coisa. Algumas vezes são inimigos feitos durante esta vida ou numa outra, que vos perseguem. De outras vezes não há motivos. Então, mais um motivo para a gente orar antes de sair de casa, pedir a proteção de Deus para tudo, para que a gente não fique sujeito às situações do mundo, essas loucuras que existem por aí. Você já sabe que a noite está perigosa em determinados lugares. Você vai lá? Você vai entrar ali? Não vai, você tem que se preservar. Você precisa se preservar. Olha, vamos parar por aqui e a gente continua. Tem uma palavra que eu sempre esqueço, que agora eu lembrei que eu fui procurar aqui. Uma palavra: natureza das provas. Natureza das provas. Você vem, está no pacote, você vai reencarnar. Você escolheu a natureza das provas. Você tem uma posição, isso você escolhe, posição social. Você vai ser pobre ou você vai ser rico. Tem uma classe média também nesse meio aí. Posição social, o país que vai nascer, o lugar. Ah, vou nascer lá na cidade do Rio de Janeiro, naquela região ali. Ó, está no pacote, é isso aí. Aquela região é uma região perigosa, é uma região difícil. Não é que tudo que vai acontecer estava previsto. Você tem que tomar os seus cuidados. Você não pode sair determinadas horas da noite. Você tem que tomar cuidado, porque está no teu pacote de escolha. A natureza da prova. Entenderam? Nós estudamos bem isso aí nas aulas passadas. Nós te agradecemos, Jesus, pela manhã de estudos, agradecemos os guias que evocamos em teu nome, Senhor, pela sustentação, pela paz e o equilíbrio que nos envolveram. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe o nosso esforço de aprendizado. Em nome do Altivo e de toda a direção espiritual do SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa